Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Se você clicou aqui nesse vídeo é porque provavelmente o seu oxidor está apresentando esse código de erro aqui, ó, o erro é 1, não é mesmo? Bom, se esse é o seu caso, fique calmo, não se desespere, seu oxidor não vai explodir e a gente está aqui para te ajudar. Meu nome é Felipe Lira, da Andrade Aquecedores, e no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre esse erro, o erro é 1, que é o erro mais comum nos aquecedores de passagem a gás e como resolver. Bora lá? Bom, pessoal, primeiramente, é importante falar que um código de erro no aquecedor de passagem a gás, ele é um sistema de segurança do equipamento. Então não precisa ter medo. Muita gente se desespera, acha que vai explodir o equipamento. E não, fica calmo, não vai. Na verdade, ele está te protegendo de eventual problema maior. Então, quando ele emite um código de erro, ele vai bloquear o funcionamento para que não ocorra nenhum problema, beleza? Ele te informa o que está acontecendo. Então, a função desse código de erro é informar, através do manual técnico, qual que é o defeito, qual que é o problema correspondente a esse código de erro. Então, no caso do erro E1, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, ele diz respeito à chama do aquecedor. Isso indica que a chama não ocorreu ou ela foi interrompida durante o uso. Isso pode estar associado a vários fatores, tá? É o erro mais comum e o mais amplo dos aquecedores de passagem a gás. Então, pessoal, o erro E1, ele pode ser resolvido através de uma coisa simples, como, por exemplo, a abertura de um registro de gás que está fechado, ou uma coisa mais complexa, como, por exemplo, a troca de uma placa eletrônica, de uma válvula solenoide, de uma peça do aquecedor, que vai demandar uma mão de obra especializada. Porém, o objetivo do vídeo de hoje é justamente tentar trazer para vocês as coisas mais simples para que você mesmo possa resolver um registro de gás fechado, uma situação aí que seja simples e quem sabe você possa evitar uma visita técnica e um custo desnecessário. Ou pelo menos te dar um norte do problema aí, de uma forma geral, para que você não seja enganado pelo técnico que for na sua casa resolvê-lo. Beleza? Então bora lá. Bom, pessoal, sabendo que o erro E1 ele está a maior parte das vezes associado a falta ou insuficiência de gás, a primeira coisa que nós vamos olhar é o gás. Então, nós vamos procurar por registros fechados. Nós temos que abrir todos os registros que abastecem esse aquecedor. E são dois registros que fazem essa função. O primeiro deles é o que está abaixo do aquecedor, é o registrinho de haste amarela, normalmente, que tem que ficar no sentido da mangueira, para ele estar aberto, tá? Então verifica se esse registro, que é o registro individual do aquecedor, se ele está na posição aberta, beleza? Verifica ele primeiro. Beleza, verificou? Está aberto? Então vamos para o segundo registro, que é o registro geral. Normalmente fica lá, no caso de apartamento, lá no seu corredor do apartamento, no hall do prédio lá, onde tem ali um abrigo de medidores e reguladores, se tiver medição individual, e ali você consegue abrir o registro geral do seu apartamento, que abastece não só o seu aquecedor, mas também todos os equipamentos a gás, como por exemplo o fogão, forno, churrasqueira, se houver, e por aí vai. Então esse registro também tem que estar aberto para poder chegar gás no aquecedor. E sem ele, ele estando fechado, não vai funcionar. E vai dar o código de erro E1, beleza? Então essa é a primeira coisa que você vai verificar. Agora, Felipe, já abriu os dois registros. Abriu o geral, abriu do aquecedor, o erro continua. Você vai verificar agora se está chegando gás, que às vezes o registro está aberto, mas o gás está interrompido por algum motivo, tá? Então, como você pode ver isso? Se você não tiver um instrumento de medição, que é o manômetro, você pode verificar através do seu fogão. Vai lá no fogão, liga as trempas e vê se está normal. Se o seu fogão estiver normal, significa que está chegando gás. Se não tiver, houve uma interrupção e aí você tem que verificar por que interrompeu. Se for GLP, dá uma olhada nas botijas, vê se, por exemplo, o nível da botija está baixo. Se for gás natural, tem que ver com a concessionária se houve uma interrupção por algum motivo, talvez uma manutenção na rua, alguma coisa nesse sentido. E aí é só guardar mesmo para poder voltar, tá bom? Mas a primeira coisa é verificar o abastecimento de gás. Beleza, verificado tudo isso, a gente tem que trabalhar também com a possibilidade de ser uma insuficiência de gás. A gente trabalhou até agora com a possibilidade de falta de gás. Mas pode ser também que o gás esteja insuficiente. O que é isso? Que a vazão de gás não seja suficiente para atender o aquecedor. Então, por exemplo, você pode ter o seu fogão funcionando, as trempas do fogão funcionando normal, assim, ou até um pouquinho mais fraco, mas o seu aquecedor não funciona. Isso pode acontecer porque a demanda de gás do aquecedor é maior do que a do fogão. O consumo dele instantâneo é maior, então ele demanda mais gás. E pode ser que a vazão da rede não está sendo suficiente para poder atender esse aquecedor. O ideal para verificar isso é usar o instrumento de medição, o manômetro, para a gente medir a pressão estática e dinâmica primária, para ver se está dentro do padrão. No caso do GN, por exemplo, seria 220 a pressão estática e 200 a dinâmica, não pode cair muito mais do que isso. E, no caso do GLP, 330 na estática e 280 a dinâmica, também não podendo cair muito mais que isso. Se cair, significa que
tem uma insuficiência de gás por algum motivo. E aí pode ser regulador com defeito, é a pecinha que regula a pressão de gás no seu apartamento. Pode ser, por exemplo, um entupimento na rede, ou até mesmo a botija de gás de LP vazia, né, a pressão dela mais baixa. Então, tem que verificar. Agora, um teste que você pode fazer, por exemplo, estando lá setado no aquecedor, por exemplo, 45 graus, e o seu aquecedor ele vai de 36 a 60, um exemplo, né? Você pode abaixar a temperatura do seu aquecedor de forma que ele vai demandar menos gás e pode ser que ele não deu erro, porque ele vai demandar menos gás e sua vazão de gás ela pode ser suficiente para atender esse aquecedor. Então, fazendo esse teste, você vai ter um norte, pelo menos, se está relacionado à insuficiência de gás ou não, beleza? Mas o mais correto mesmo é chamar um profissional para medir a pressão de gás e verificar se realmente, de fato, existe um problema de insuficiência ou não. Outro problema que pode estar ocorrendo relacionado ao gás é a pressão elevada desse gás. Então, se a pressão estiver acima do padrão, acima do normal, pode estar travando a válvula do seu aquecedor e por isso não está funcionando, tá? Você vai perceber isso principalmente no seu fogão. Quando você abrir e ligar a trempe do seu fogão, pode ser que a chama seja muito alta, diferente do habitual, do normal. E aí vai ser um indicativo já de que há um problema no seu regulador lá fora, que faz a regulagem da pressão para o seu apartamento. Quando isso acontece, normalmente, se você ligar o fogão junto com o aquecedor, ele vai funcionar, porque você alivia a pressão da rede, e aliviando a pressão da rede, ele volta a funcionar. E quando você fecha o fogão, quando você desliga o aquecedor e desliga o fogão, você tenta acionar o aquecedor sozinho, ele não funciona, porque a pressão ela é suficiente para travar a válvula, então ele dá o código de erro é 1, beleza? Então, pessoal, em ambos os casos aí, tanto pressão baixa de gás quanto pressão alta, é importante verificar o seu regulador, que pode estar lá na central de gás, no caso de LP, ou pode estar também no seu abrigo de gás lá fora no corredor, no caso de apartamento, né? Então, dá uma verificada, principalmente na validade, porque são 5 anos de validade, normalmente, os reguladores. E pode ser que ele seja vencido. Então, até por questões de segurança, por questão de seguro, né, de sinistro, é bom que seja tudo em dia, para que você não tenha nenhum problema, caso precise usar o seguro, por exemplo, algum dia. Felipe, fiz tudo isso, já verifiquei pressão de gás, já verifiquei que se tem registro fechado, tá tudo certo, mas o erro persiste, o erro persiste. O que eu faço? Bom, pessoal, daí para frente não tem para onde correr, tem que chamar um técnico especializado para verificar o seu aquecedor, que aí pode ser que o problema seja interno ao aquecedor, pode ser uma peça com defeito. E aí o técnico precisa ter, galera, precisa ter, tá? Manômetro para medição e principalmente multímetro. Multímetro também é muito importante. Por quê? Ele vai medir primeiro a pressão de gás. Estando tudo certo, se a pressão estiver tudo correta, ele tem que partir para dentro do aquecedor. E ele vai, com o auxílio do multímetro, ele vai ter que medir as tensões que a placa envia para a válvula, vai verificar se as válvulas estão abrindo. Só de ouvir ele consegue verificar se as válvulas estão abrindo. Vai verificar se há centelha, se a chama ocorre, se não ocorre, em que momento que apaga. Então, assim, demanda uma certa habilidade técnica para poder identificar o problema. Então, ele vai precisar do multímetro, não pode esquecer de levar o multímetro. Se o técnico chegar na sua casa sem multímetro, sem manômetro, pode desconfiar que tem coisa errada aí, tá bom? Não tem como dar o diagnóstico preciso sem esses 2 instrumentos de medição, beleza? Eu acho que é isso. Espero de coração ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, que isso nos incentiva a produzir muito mais conteúdos como esse, beleza? No mais, é isso, tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.